vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oi, então hoje eu vim fazer o momento memorização. O versículo que eu escolhi, ele está em Salmos 56, versículo 8, e esse versículo diz assim: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Então, esse versículo quer dizer que se a gente estiver passando por um momento de dificuldade, a gente tem que deixar a tristeza de lado, porque Deus vai confortar o nosso coração. Olá, queridos! Hoje é o nosso último estudo da série Igreja Aposto Tudo e hoje nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade como cristãos de preservar a paz e a unidade no corpo de Cristo. A gente sabe que o mundo está cheio de tensões e de conflitos e não precisa mais que os irmãos em Cristo eles estejam brigando entre si. Justamente nós que deveríamos ser conhecidos por expressar o amor por meio de nossas vidas e um amor uns pelos outros, como a gente já viu nos 2 estudos atrás. Só que o fato é que conflitos acontecem entre seres humanos, todo mundo sabe disso. E nesses momentos a gente deve ser capaz de confrontar o pecado e de resolver as tensões dos nossos relacionamentos quebrados. É um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Quem ficar até o final, eu vou trazer uma diquinha super especial sobre esse assunto de unidade, de paz, de conflitos, mas não vale até o final, aguenta só um pouquinho para te entender tudo certinho. O texto principal que a gente vai ler hoje se encontra em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Falando um pouquinho sobre o contexto dessa leitura, aqui é uma parte de uma carta de Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso havia igreja com judeus, cristãos judeus, e os chamados gentios, que eram pessoas que não eram judeus. E às vezes acontecia uma certa discriminação por parte dos cristãos judeus com esses gentios, que é parecido com discriminação racial que a gente vê nos dias de hoje. E aqui Paulo está preocupado em ajudar esses cristãos a entenderem sobre a paz e a unidade, que é o que a gente está conversando também no nosso estudo de hoje. E ele quer que esses irmãos eles entendam que o evangelho era para todos. Tanto que uma curiosidade é que a gente vai ver que no versículo 4 até o versículo 6, a palavra 1 ela vai ser citada 7 vezes. Bom, esse é o contexto. Mas agora a gente só vai ler o versículo 1 e o versículo 2 e a gente vai aprender que a primeira lição que a gente pode tirar desse texto tem a ver com a nossa maneira de viver. Esses 2 versículos que a gente vai ler agora vai falar sobre a gente viver de uma maneira digna. Mas o que significa viver de uma maneira digna? Significa que a nossa conduta ela deve estar em harmonia com a nossa vocação ou com o nosso chamado. Tá, mas qual é essa vocação, esse chamado? Qual é essa maneira que Deus quis que nós vivêssemos como cristãos? Aí a gente vai ver agora aqui no texto. Diz lá no versículo 1. Acompanhe, por favor, comigo. Por isso, eu que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então aqui está a resposta. É ser humildes, bem educados, pacientes, e a gente já vai ver cada um desses valores cristãos num próximo momento. Mas por enquanto eu queria dizer para vocês que a gente não vai viver assim do nada. A gente também tem que ter em mente uma outra questão, que é o fator unidade. Tanto que agora aqui na sequência do texto, a gente vai ver que a palavra do Senhor ela vai enfatizar bastante sobre sermos um, que está tudo muito bem relacionado. A gente já vai entender tudo isso
no decorrer desse estudo. Vamos continuar lendo então o versículo 3 até o 6, que diz assim: Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Vamos ler novamente só o versículo 3 para ficar bem claro as ideias para a gente. Diz assim: Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Então, essa passagem aqui, ela nos chama ao trabalho de conservar essa unidade do corpo de Cristo, essa união que o Espírito dá por meio da paz. É a gente ter a mentalidade da unidade e não às vezes a gente ficar procurando discussões ou conflitozinhos, mas sempre diante dessas discussões que poderão ocorrer, a gente parar, observar, pensar como cristãos e falar: não, eu vou fazer de tudo para conservar a união do que o Espírito dá. Eu vou fazer de tudo para conservar a união do corpo de Cristo por meio da paz. É isso, sabe? É bem simples. Eu sei que é bem simples, mas é difícil. E imagina assim, se a gente tivesse esse tipo de pensamento, né, sempre nas nossas relações, o quão melhores elas não seriam. Mas a boa notícia que eu tenho para dizer para vocês é que existem sim 3 maneirazinhas, 3 valores que podem nos ajudar a preservar essa unidade. E eu já falei para vocês, tá lá no versículo 2, que agora a gente vai ler. O primeiro valor que o versículo 2 ele nos ensina é sobre sermos humildes, é sobre ter humildade. Diz lá no versículo 2: Sejam sempre humildes. Depois tem os outros 2 valores. E eu pesquisei o significado do que é ter humildade. Diz assim, ó: é a qualidade daquele que não tem orgulho, mas tem uma visão adequada de si mesmo. Então, para nós preservarmos a unidade do corpo de Cristo, a gente vai ter que deixar de ser orgulhosos. E deixar de sermos orgulhosos vai nos ajudar a gente ter os outros 2 valores. O próximo é, no caso aqui nessa minha tradução diz bem educados, mas eu gosto de uma outra tradução que diz ser dócil, ou no caso ter docilidade. E docilidade é justamente o oposto de uma autopromoção ou de uma autoafirmação. E eu pesquisei também aqui, ó, o significado de docilidade, que diz: é bondade solidária, atitude de justiça e compaixão. Uma pessoa que é dócil, ela é uma pessoa que ela tem as suas emoções muito sob controle. Para vocês entenderem melhor esse segundo valor, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o comportamento das pessoas diante de brigas e discussões. Eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente as brigas elas quase nunca têm fim, porque as pessoas elas usam uma palavrinha que é sempre o mais. E às vezes elas usam não mais, que pra mim é a dupla do terror. As pessoas elas sempre fazem assim, ó, deixa eu ver uma briga, um exemplo de briga. Não mais. E tem sempre uma autoafirmação, tá? Uma autopromoção no meio. Aí elas dizem assim: não mais, tu falou assim. Eu disse que era assim. E você é que disse que a louça era pra te lavar. Não, mas eu lavei a louça ontem e hoje era pra você lavar. Não, mas eu te falei pra você fazer assim e você foi lá e fez de outro jeito. Então sempre tem essa duplinha do terror, é o não mais. Então o que a gente viu aqui, que é totalmente o oposto de uma pessoa dócil, porque uma pessoa dócil ela tem as suas emoções sob controle e ela não vai se autopromover, se autoafirmar. E depois a gente vai ver aqui o outro valor, que é ser paciente. Continuando o versículo, diz assim, ao finalzinho: e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Em outras traduções não vai trazer a palavra pacientes, mas vai trazer uma palavra chamada longânimo, que é ter longo ânimo ou ser paciente, né? Como diz aqui nessa tradução. E uma pessoa paciente, ela é uma pessoa que ela vai entender as diferenças e as peculiaridades de cada um e ela não vai deixar com que essas diferenças elas sejam foco ou a causa de conflitos.
Então o que a gente entendeu aqui com esses 3 valorizinhos é que a unidade da igreja, ela começa com a nossa atitude, com a nossa maneira de viver. Agora a gente vai passar para um próximo momento do nosso estudo, que é a gente entender a necessidade de confrontar o pecado e como que a gente confronta esse pecado. Mas não esqueçam disso que a gente viu aqui, sobre a gente viver de uma maneira digna na nossa vocação e de a gente fazer o todo possível para poder manter a unidade da igreja, a unidade que o Espírito dá. Os outros 2 textos que a gente vai ler estão em Mateus. O primeiro está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Faz parte aqui do Sermão do Monte, e aí Jesus aqui, ele está usando um exemplo sobre adoração no templo. Vamos ler bem rapidinho. Versículo 23 e 24 diz assim: Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Jesus aqui estava trazendo um ensinamento sobre ter uma pureza interior, e uma pureza interior não somente tua, mas também incluindo a pureza do seu irmão, da outra pessoa. Aqui, os judeus, eles tinham um costume de fazer alguns rituais de oferta, de adoração no templo. Então, Jesus estava falando aqui que se eles estivessem fazendo alguma oferta lá no templo e eles lembrassem que de repente tinha algum problema, alguma coisa com o irmão, era para poder deixar a oferta ali no altar e ir lá fazer as pazes com o irmãozinho. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? O que era mais importante? Era fazer a oferta ou era ir lá e tratar o pecado? Tratar o problema, a ira no coração? Era mais importante tratar o pecado e, no caso, buscar reconciliação. E aqui também tem um ensinamento para nós, porque hoje, assim, quando a gente vai adorar a Deus, de repente a gente tá com alguma mágoa no coração, a gente brigou com alguém, sei lá, brigou com um colega, amigo, enfim, e a gente vai adorar a Deus, muitas vezes a gente fica com alguma dificuldade, né, de se concentrar. E é justamente essa tensão que a palavra do Senhor está nos ensinando a corrigir. A unidade começa com eu e você tratando o pecado. Agora, uma última passagem que a gente vai ler também está em Mateus, mais adiante, lá no capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 5. Vamos ler bem ligeirinho. Diz assim: Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. É bem legal essa passagem, né? Mas ela nos lembra daquele valorzinho que a gente viu na primeira parte do nosso estudo, que é a humildade. Jesus está nos dizendo aqui que a gente tem que, às vezes, primeiro fazer uma autoanálise e olhar para nós mesmos do que querer olhar para os problemas do outro irmão. Muitas vezes a gente pode ter problemas maiores que a gente precisa tratar primeiro. Agora chegou o momento daquela dica que eu falei que ia deixar para o final, que é um método de resolução de conflitos que eu vou ensinar para vocês, porque pode ser uma ferramenta útil no nosso esforço de manter a unidade do corpo da igreja e saber confrontar o pecado e resolver pequenos conflitos. Esse método, ele se chama OIE. Na verdade, é uma siglazinha chamada OIE, mas que a gente pode falar assim, OIE, como se estivesse se cumprimentando, para a gente não esquecer. A primeira letrinha é a letra O de observar. Você vai dizer para essa pessoa assim: olha, foi isto que eu observei, né, no nosso relacionamento ou nessa situação. Quando você diz para essa pessoa que você observou a situação ou o conflito que você está tentando resolver, você está compartilhando com essa pessoa a sua perspectiva da situação. É a primeira coisa. Depois a outra letrinha é a letra I, de interpretar, que é a palavrinha, ó, interpretar. Aí você vai dizer para essa pessoa assim: e foi assim que eu interpretei essa situação, foi assim que eu interpretei o que foi dito ou o que aconteceu. Você está compartilhando com essa pessoa como que a sua perspectiva, aquilo que você tinha observado,
impactou no seu conhecimento. Você está deixando essa pessoa entender o que foi que você interpretou. Depois, a última palavrinha é esclarecer. Aí você vai falar para essa pessoa assim: você pode me ajudar a esclarecer o que foi dito ou essa situação que a gente está vivendo de acordo com o seu ponto de vista? Por favor, né? E essa pessoa, quando você pede uma ajuda no esclarecimento, você está dizendo para ela que o que você interpretou, a partir do que você observou, pode estar tanto certo ou pode estar errado. E quando você faz isso, você está, subindo uma escada, né, em relação à unidade. E não somente um degrauzinho. E muitas coisas, se a gente seguir esse método OIE, nossos relacionamentos eles podem mudar bastante, porque muitos dos conflitos, eles nada mais são do que dificuldade de comunicação. Bom, queridos, então a gente concluiu a nossa unidade de igreja, aposto tudo, e eu espero que com esse término vocês tenham entendido que Cristo ama a sua igreja e Ele quer vê-la crescer, amadurecer espiritualmente, em unidade. E essa paz e essa unidade, ela não é só importante na igreja, entre os irmãos, mas ela é importante em vários ambientes. E começa conosco, a unidade começa com a nossa postura. Que Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima sexta-feira e espero vocês na próxima semana com uma nova unidade que a gente vai estudar, que é Conhecendo Jesus.